Olá, eu sou a Tamires Bertulli, da One Way Coffee, e hoje eu tenho um tema muito interessante para compartilhar com você e que talvez pode ser novidade, inclusive é novidade no mercado cafeiro global e tem ganhado o seu espaço dentro desse mercado. Hoje o nosso tema é sobre café florestal ou café de sombra, como é conhecido no mercado global, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse tipo de cultivo ele é feito em meio à Mata Atlântica. Então, é um cultivo multivariado, ou seja, tem café, tem outros tipos de vegetais, plantas, tudo no mesmo ambiente. E o que isso significa? É um tipo de cultivo que não leva a terra à exaustão, porque há uma troca de nutrientes entre os cultivares que tem naquela terra. Então a terra ela se renova com mais facilidade, cada um puxa aquilo que precisa e também consegue trocar através do solo os nutrientes necessários para cada um. É claro que é necessário um espaço favorável para isso e também uma variedade de café que seja resistente para esse tipo de processo. Porque esse tipo de processo, como é mais fechado, o café ele é muito sensível, sobretudo o arábica. Então, ali ele pode sofrer ataque de algumas pragas, diferentes das que, em geral, atacam o café, ou também pode ser um ambiente que gera esse tipo de exposição. Mas, quando você tem uma variedade forte o suficiente que resista, e nós temos, porque já existe esse tipo de cultivo aqui no Brasil, inclusive nós temos vários tipos de cultivos, e isso é muito incrível, porque a nossa terra e a multivariedade, a variação climática e a extensão da nossa terra nos favorece nesse sentido, e assim nos mantemos como líder mundial na produção de café. Então, o que isso significa? Significa que quanto mais avançamos em tecnologias, observamos que é necessário manter o meio ambiente. Então, esse é um tipo de cultivo que é amigável ao meio ambiente. Não que as grandes fazendas tenham um cultivo que prejudica o meio ambiente. Não acredito que a gente tem que observar um em detrimento do outro. Devemos olhar de uma maneira madura para esse tipo de modelo econômico que temos do capital. Então, é necessário que muitas pessoas sejam inclusas nesse tipo de consumo. Então, para alcançarmos mais pessoas, não é suficiente um tipo de cultivo que é pequeno, que é menor, mas é um tipo de cultivo que tem o seu lugar dentro do cenário e do mercado cafeeiro. E assim, várias pessoas podem consumir da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe é mais favorável. Então, numa grande fazenda, por exemplo, é feito um tipo de análise do solo e ali é detectado o que falta naquele solo ou o que tem muito e é feito o equilíbrio através dos responsáveis e das pessoas que têm uma formação acadêmica para isso. Em geral, o pessoal da agronomia. E isso é muito interessante porque para cultivos em lugares diferentes é necessário uma variedade diferente. Então, dos dois lados, nós ganhamos. Temos o café de florestal, o café de sombra, que é um tipo de variedade que tem alcançado lugares muito bons, inclusive em questão de qualidade, e isso é incrível. E também temos as grandes fazendas que produzem para alcançar um maior número de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Inclusive, vale ressaltar que o Brasil é o segundo maior consumidor do café depois dos Estados Unidos, e nós ficamos muito próximos um do outro, que nos separam são algumas toneladas de café, e isso quando aplicado a um país é pouquíssimo, é um percentual baixo. Então fica para você mais um tipo de produção de café que alcançou o seu lugar, e nós devemos ter sempre esse olhar para várias camadas de opção dentro desse mercado e entender que é um mercado inclusivo.
e o que isso significa. Inclui o maior número de pessoas e a intenção não é deixar ninguém de fora, muito pelo contrário, que todos sejam satisfeitos e consuma essa bebida que mantém uma saúde em dia, como os especialistas atestam. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!